Vontade de vomitar durante o treino? Assista esse vídeo e entenda por que isso acontece. Fala galera, beleza? Sou o professor Fábio Cesquini, viajando pela fisiologia, e hoje vou explicar para você entender de uma vez por todas por que tem pessoas que durante o treino sentem aquela vontade de vomitar. Então assiste esse vídeo até o final para você entender isso, beleza? Bom, vamos lá então. Uma das grandes dúvidas, as que eu mais recebo, é o seguinte: professor, por que tem alunos que relatam vontade de vomitar durante o treino? E o que eu posso fazer para minimizar esse sinal, esse sintoma aí que é o vômito? Então vamos entender, presta atenção. Essa vontade, esse desejo de vomitar durante o treino está ligado ao sistema cardiocirculatório, está ligado à mudança de fluxo sanguíneo em diferentes órgãos, em diferentes regiões do corpo. Então, para a gente entender isso, eu preciso que primeiro você entenda o seguinte, presta atenção. Quando você está numa situação de repouso, a demanda metabólica no músculo ela é suficiente para manter todas as funções orgânicas no nível de repouso. Então, por exemplo, se você está em repouso, a quantidade de oxigênio que é consumido no músculo no estado de repouso é o suficiente para as tuas células gerarem energia para você ficar em repouso. Quando você está numa situação de esforço, as necessidades metabólicas desse músculo e do corpo como um todo, eles são muitas vezes aumentadas em relação ao repouso. Então, por exemplo, quando você está numa situação de esforço, quando você está correndo, por exemplo, a quantidade de oxigênio que vai ter que ser transportada dos alvéolos pulmonares lá para os músculos que estão sendo exercitados pode aumentar em até 12, 15 vezes o nível de repouso. Então, o que isso mostra? Isso mostra que, primeiro, quando você está numa situação de esforço, as necessidades de formação de energia, as necessidades de oxigênio, elas são maiores numa condição de esforço em comparação ao repouso. E aí, é claro, se esse músculo está em exercício e ele precisa gerar mais energia, ele vai precisar receber mais oxigênio, ele vai precisar receber mais glicose. Um músculo em exercício, ele vai produzir mais lactato, mais CO2 do que o estado de repouso, e obviamente que esse CO2, esse lactato vai ter que ser removido do músculo para a circulação sanguínea. E, portanto, isso significa que numa condição de esforço, o músculo esquelético é o órgão que mais vai receber sangue em relação aos outros órgãos do corpo humano. Então, essa sensação de vomitar está associado a esse processo circulatório, beleza? Então, olha que interessante, aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia, eu coloquei alguns dados, isso aqui tem na maioria dos livros de fisiologia do exercício, tá? Então, o que mostra esses dados aqui? Eles mostram qual que é a distribuição percentual do fluxo de sangue no corpo de acordo com alguns órgãos. Então eu coloquei aqui, ó, os músculos esqueléticos, os rins, o fígado e o nosso estômago, beleza? Então repara comigo, numa condição de repouso, o que você percebe? Que os músculos recebem 21% de todo o sangue que está circulando no corpo, o sistema renal recebe 22%, o fígado recebe 26%, o estômago recebe por volta de 27%, beleza? E aí olha que interessante. Quando a gente entra numa situação de esforço, esse esforço ele pode ser feito na intensidade leve, na intensidade moderada e na intensidade vigorosa próxima do máximo. Então, vamos pegar aqui por hora só o músculo esquelético, beleza? Repara o seguinte, que conforme eu saio do repouso e entro no exercício leve, por exemplo, uma caminhada, por exemplo, um trote, né, exercício leve, numa condição bastante suportável, perceba que o fluxo de sangue que é direcionado para o músculo esquelético já é mais que 2 vezes maior do que o nível de repouso. Por quê? Porque numa condição de exercício leve, eu preciso levar mais oxigênio e oxigênio cada vez mais rápido para esse músculo. Eu preciso remover o CO2 que esse músculo gera durante a contração muscular. Então, para disponibilizar o oxigênio para o músculo, remover esse gás carbônico, só tem um jeito, é aumentar a quantidade de sangue circulando nesse músculo, beleza? Agora repara o seguinte, quando eu entro no treino moderado, intensidade moderada, a quantidade de sangue total que vai para os músculos aumenta para 72%.
Ou seja, nós estamos falando em aproximadamente 3,5 vezes maior do que a quantidade que era distribuída no nível de repouso. E numa condição de exercício muito intenso, muito vigoroso, aumenta para 88%. Então o que você percebe? No músculo esquelético, dependendo da intensidade do treino que você está fazendo, você vai disponibilizar maior quantidade de sangue para o músculo. Por quê? Porque quanto mais intenso, maior a demanda energética e metabólica desse músculo. Quanto maior a demanda energética e metabólica desse músculo, mais sangue precisa circular nesse músculo para poder levar oxigênio, levar hormônios, levar nutrientes e remover gás carbônico, remover calor, remover lactato, essas coisas todas, beleza? Só que, claro, se eu tenho um músculo que num treino mais intenso está recebendo 88% de toda a quantidade de sangue disponível no corpo, é claro que os outros órgãos vão receber menos sangue. Então vamos pegar aqui, por exemplo, como exemplo, o estômago, certo? Cara, no repouso, o estômago recebe uma quantidade de sangue realmente razoável, principalmente depois da alimentação. Por quê? Porque depois que você se alimenta, você tem todo o processo digestório, né, que começa aqui na mastigação, depois continua no estômago, e aí duodeno, intestino, essas coisas todas. E para tudo isso acontecer, precisa ter circulação de sangue nesse sistema digestório, nesse estômago e nesse intestino. Só que quando eu entro num treino leve, olha o que acontece com a quantidade de sangue circulando no estômago em relação ao repouso. Cara, ela diminui pela metade. E se a intensidade do treino aumentar, por exemplo, a intensidade moderada, vai diminuir mais ainda. E se eu vier na intensidade vigorosa, está circulando tão pouco sangue no estômago, assim como está circulando muito pouco sangue no fígado, muito pouco sangue no sistema renal. Por quê? Porque numa situação de esforço, a prioridade é desviar o fluxo de sangue para o músculo que está sendo exercitado. Para quê? Para dar suporte às necessidades metabólicas do músculo, que no treino intenso elas são muitas vezes maiores do que o repouso. Então, geralmente, o que acontece? O sujeito, ele se alimenta e depois de uma hora e meia, ele vai treinar. Isso estou falando de população normal, não estou falando do cara que faz jejum, estou falando do cara normal. O cara se alimenta, depois de uma hora e meia, ele vai treinar. E aí, dependendo do que ele, né, do tipo de alimento que ele comeu, a forma de preparo do alimento e a composição dos nutrientes que tem nesse alimento, essa digestão ela pode ser mais rápida ou ela pode ser mais lenta. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação que é mais rica, por exemplo, em gordura, é mais rica em proteína, o processo digestório dos alimentos à base de proteína, eles são mais lentos e vão demorar mais horas para acontecer em relação, por exemplo, a um carboidrato simples. Então, o que pode acontecer? O indivíduo se alimentou, depois de uma hora e meia, ele começa um treino. Então ele ainda tem conteúdo circulando nesse estômago, né, para fazer a digestão, e aí ele começa o treino. Só que para fazer a digestão, eu preciso ter circulação de sangue razoável nesse estômago. Só que a hora que eu começo a treinar, e se eu treino cada vez mais intenso, o que acontece? A distribuição de sangue que era alta no repouso do estômago vai cair, porque eu comecei a fazer treino intenso. E por que vai cair a circulação de sangue no estômago? Porque vai aumentar a circulação de sangue no músculo. E aí vai faltar sangue na região do estômago para continuar um processo eficiente digestório. E se faltar sangue no teu estômago, como é que o teu estômago vai reconhecer aquele conteúdo alimentar que está ali como algo estranho? E reconhecendo como algo estranho, qual que é a resposta fisiológica natural quando o teu estômago reconhece algo estranho? É vontade de vomitar. Ou o próprio vômito em si. A pessoa começa a treinar, ela sente ânsia, ela sente vontade de vomitar. E essa vontade de vomitar não é no treino leve, não é no treino moderado. Essa vontade de vomitar, na grande maioria esmagadora das vezes, é no treino intenso.
É depois de uma corrida pauleira. É durante um HIIT tenso demais. Não é que o HIIT é ruim, mas está associado à intensidade. Veja, não é o tipo de treino, mas é a intensidade do treino que você faz. E muitas pessoas sentem ânsia, sentem um mal-estar, sentem um incômodo, sentem dor de estômago, porque o músculo está, entre aspas, roubando o sangue do estômago e de todas as outras partes, porque no momento do treino intenso é prioridade a circulação de sangue no músculo. Então, agora que você entendeu, se o seu aluno falar para você, professor, está me dando ânsia de vômito, ou seu aluno vomitar, fisiologicamente, o que você entendeu? Esse treino que eu estou dando para esta modalidade, para este aluno, neste dia, neste contexto, está muito intenso. Então, a partir daqui, qual é a tua conduta profissional? Número um, conversar com o aluno para saber o que ele comeu antes do treino, quanto tempo ele comeu e orientar ele a ter uma alimentação um pouco mais organizada ou até esperar um pouquinho mais para começar o treino. Orientação número 2. Se o seu aluno teve ânsia de vômito ou vomitou no treino, diminua a intensidade do treino. Conduta número 3. Ai, mas o treino intenso, ele é tão bom, ele é maravilhoso, ele é demais, e eu não concordo em diminuir para o moderado. Beleza! Então aumente o tempo de recuperação, porque quem treina intenso geralmente faz modelos intervalados. Então aumente o tempo de recuperação entre uma série e outra. Tudo isso são mudanças simples que você pode fazer para proteger o seu aluno de um possível quadro de vômito. E convenhamos, você já vomitou alguma vez na sua vida e é uma coisa totalmente desagradável. Agora imagina, o indivíduo está treinando para melhorar a saúde, melhorar a performance, melhorar a composição corporal, aí de repente ele vomita lá. Cara, que coisa desagradável para o aluno, para você e para o próprio ambiente da academia. Então, é por isso que as pessoas têm ânsia de vômito, por isso que muitos vomitam, em função da redistribuição cardiovascular do fluxo de sangue. Beleza? Então, ó, gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like, não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Compartilhe o vídeo, deixe aqui os seus comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e eu vou deixar um link aqui agora especial, que é só para você do YouTube, para você conhecer o curso Masterclass Fisiologia do Exercício. Se você é como eu, um profundo amante da fisiologia do exercício e quer aprender mais, quer aprender a relacionar a fisiologia do exercício com aquilo que você vê no dia a dia, quer aprender a usar a fisiologia do exercício para prescrever treinos individualizados, clica agora nesse link, conheça esse curso, porque você adquirindo agora, além do desconto que eu deixei para você do YouTube, você tem 3 anos de acesso ilimitado a todo o material, beleza? Então tamo junto, obrigado pelo seu tempo, vamos sempre juntos em frente para ajudar você a ser referência na educação física na sua cidade, na sua região. Um grande abraço e até o próximo vídeo.